Nós, pais, a gente está sempre querendo moldar os nossos filhos, assim como nós fomos moldados pelos nossos pais. Aí é que está a grande questão. A gente corrige tanto os nossos filhos porque a gente foi tão corrigido pelos nossos pais. Então a gente corrige os nossos filhos, né? Não que isso, gente, tá? Não que o moldar, né? Querer moldar, agir como os nossos pais, não que isso esteja errado, né? Não que isso seja algo errado. Mas a gente precisa se atentar para a autoestima das nossas crianças. A gente precisa observar os sentimentos delas. Porque senão você está criando uma criança que muitas vezes vai ser igual a você. Que às vezes tem uma baixa autoestima, é insegura, não acredita no seu potencial. E tudo isso foi fruto, gerou-se na sua fase de infância, onde os seus pais te limitavam os seus sentimentos. Para de chorar, menino. Para de chorar, não é para chorar agora. Cala a boca. Né? Cada um da sua maneira. Lógico, cada pai procurou fazer da sua melhor forma. Eles, naquele momento, eles não tinham conhecimento, esse nosso conhecimento que a gente tem hoje, certo? Então, por isso que hoje a gente precisa se atentar para os sentimentos dos nossos filhos, para que a gente não crie essas crenças, para que a gente não crie esses bloqueios na vida deles, para que eles possam ser pessoas de sucesso, para que eles possam ser pessoas prósperas. Então a gente precisa sim observar essa questão dos sentimentos dos nossos filhos e vocês vão entender muito por que eu falo desse entender o sentimento, tá? Nós só demonstramos, gente, respeito sincero aos nossos filhos quando não pedimos para que eles neguem os seus próprios sentimentos. Quando você barra a sua criança, quando você fala, não, você não vai comer doce agora, você não vai comer bombom agora, porque senão você vai perder o apetite e você não quer doce agora. Você está barrando ali o sentimento, aquela vontade da criança de comer um doce. Diferente de quando você conversa e orienta ela. Como eu falei há alguns minutos atrás, tá? A segurança, gente, emocional dos nossos filhos, ela se perde quando a gente decide por eles, quando dizemos o que eles precisam, o que eles devem fazer, e quando com autoridade a gente força eles a dizer ou a fazer o que no fundo eles não queriam dizer ou falar. Por exemplo, no caso da mãe que o filho mais velho bateu no mais novo, né? Ela mandou parar, ela falou para ele pedir desculpa. Pedir desculpa é um ato legal? É um ato legal, sim, poderia ter pedido desculpa. Mas aí ela ainda reforçou, peça desculpas, né? E fala que você não quis fazer isso com ele. Ou seja, ele queria sim bater. Esse era o sentimento, a raiva dele, né? Pedir desculpa é o certo, mas agora falar para a criança, olha, eu não quis fazer isso com você, é você impor para a criança como ela deve dizer. Ou seja, é você controlar aquele sentimento dela. É você tirar a autoridade dela enquanto pessoa do próprio sentimento que ela tem. Percebe, gente? Vamos pensar por um momento, pensa aí por um momento em vocês mesmos. Vocês mesmos. Quando vocês demonstram sentimento, é claro
né? Quando você demonstra lá, por exemplo, você tá com raiva, né? É claro que você não quer ser desaprovada, né? Você não quer que a pessoa vire para você e fale, nossa, isso é bobeira, você tá com raiva à toa. Ih, não, para com isso, larga de ser boba. Claro que você não quer isso. É claro que se você tá com raiva, você quer que a pessoa te ouça, te compreenda. Muitas das vezes, na maioria das vezes, que a pessoa te aprove. E dessa forma, então, aí você se sente segura, você continua a conversa com a pessoa. E assim, dessa maneira, acontece com os nossos filhos. Quando eles estão com raiva, quando eles estão com medo, quando eles estão tristes, eles vão compartilhar isso da maneira deles. E eles querem ser compreendidos. Porém, na maioria das vezes, nós pais julgamos a nossa criança e ainda forçamos ela a falar, a agir conforme nós achamos, nós acreditamos que é o certo. Ou seja, a gente reprime ali o sentimento da nossa criança. E sabe qual que é o nome, gente? Quando a criança, nessa questão da criança ser compreendida, né? Quando você é apoiada, por exemplo, você tá com raiva ali, você tá triste, né? Então você quer ser ouvida, você quer ser compreendida. O nome para isso, gente, é empatia. Agora a gente entra na empatia. E a empatia é a questão de você ser compreendido de acordo com o seu ponto de vista e não com o ponto de vista do outro. O que faz a maioria dos pais é compreender a situação de acordo com o ponto de vista deles e não com o ponto de vista da criança. Empatia é você ser compreendido sem ser julgado. Percebe, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando nós somos empáticos, nós não procuramos, né, mudar o sentimento dos nossos filhos. Ou seja, quando a gente é empático, a gente procura entender o ponto de vista e os sentimentos dos nossos filhos. Você pode conhecer tudo do seu filho, a altura, a cor, o gosto, todas as estatísticas, a idade, peso, tudo dos seus filhos. Você pode saber tudo sobre eles, mas se você não compreender o ponto de vista da sua criança, a maneira como ela vê as coisas, você não conhece o seu filho intimamente.